Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre ponto médio, que é um outro conteúdo da geometria analítica que nós começamos na última aula. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios, então dê uma olhadinha por lá. E também temos TikTok, que também é @canal_exatas. Vamos lá, pessoal, ponto médio. O ponto médio nada mais é do que o ponto que fica na metade de um segmento e que o divide em duas partes iguais. Por exemplo, aqui eu tenho meu segmento AB. Perceba que eu representei um pontinho que está exatamente na metade, que é o chamado ponto M. Se está na metade, esse meu ponto vai ser chamado de ponto médio. Tranquilo? E, consequentemente, esse meu pedacinho AM vai ser igual ao meu pedacinho MB. Perfeito? Olha que interessante, o meu ponto A ele representa o início do meu segmento e o ponto B representa o fim do meu segmento. Se eu coloco no eixo x e y as coordenadas do meu ponto A e do meu ponto B, eu consigo saber as coordenadas do meu ponto médio. Aqui, ó, eu tenho a coordenada do ponto A, que é o xa e ya, a coordenada do meu ponto B, que é yb, xb e yb, e olha que interessante, a coordenada do meu ponto médio vai estar exatamente na metade entre o xa e o xb e o ya e o yb. Ou seja, se a gente colocar, só para ficar reto, pelo amor de Deus, meu toque, aqui ó, meu Deus, calma aí, perceba que quando eu projeto as coordenadas do meu ponto M no eixo x e y, está exatamente na metade entre o xa e o xb e o ya e o yb. E adivinha, tem como você calcular a posição aonde está esse ponto. Sabe uma coisa que você pode fazer? Calcular a média entre o xa e o xb e a média entre o ya e o yb. Quando você faz isso, você consegue encontrar o xm, que é a coordenada x do meu ponto médio, e o ym, que é a coordenada y do meu ponto médio. Então, bora fazer um exemplo para ver se realmente dá certo. Aqui eu tenho o mesmo cenário, um ponto A, um ponto B. Perceba que a coordenada do meu ponto A é 2, 2 e a do B é 4, 4. Para a gente encontrar a coordenada do nosso ponto médio, aqui no x, basta a gente fazer a média entre 2 e 4. E a média, pessoal, a média aritmética, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 mais 4, como são dois fatores, duas parcelas, eu divido por 2, e perceba que isso vai ser igual ao meu xm, a coordenada x do meu ponto médio. 2 mais 4 é 6, dividido por 2, 3. Logo, a coordenada x do meu ponto M, meu ponto médio, é 3. Repara que o 3, inclusive, o valor que está exatamente na metade entre o 2 e o 4. Vamos fazer aqui a mesma coisa aqui em cima. O meu ym vai ser igual à média entre 4 e 2. 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 2 dá 6 sobre 2, 3. Logo, eu tenho coordenada y, meu ponto médio, também vai ser 3. Logo, meu ponto M está localizado em 3, 3. Então, pessoal, para você encontrar o valor x e y de um ponto médio, basta você fazer a média entre o início e o fim do segmento. Lógico, a média de suas coordenadas, tanto no eixo x quanto no eixo y. Pode escrever aqui então, ó. Portanto, para a gente encontrar o valor de x do nosso ponto médio, basta você pegar xa mais xb e dividir por 2. Para você encontrar o ponto y do nosso ponto médio, basta você pegar ya mais yb e dividir por 2. De teoria, pessoal, é basicamente isso. Agora, bora fazer algumas questões para ver se a gente realmente aprendeu. Questão 1. Dados os pontos A, menos 5, menos 2 e B, 4, 3, determine as coordenadas do ponto médio M do segmento AB. Pessoal, só uma coisinha da gente fazer de fato a questão. Sempre que você se deparar com algo sobre ponto médio, um vestibular, em uma prova na sua escola, ele pode existir de duas maneiras esse conteúdo. A primeira delas é o modo como a primeira questão vai te cobrar. Ele dá o valor de A, o valor de B e pede para você descobrir o ponto M, o ponto médio. Só que aí ele pode cobrar de uma outra maneira, que é o modo 2, da questão 2. Ele vai te dar o valor de A, ele vai te dar o valor do ponto médio e quer descobrir as coordenadas do ponto B. Isso também pode acontecer, tá? Aí você tem que fazer uma equaçãozinha, colocando uma incógnita. Daqui a pouco a gente resolve a questão 2 para você visualizar um pouco melhor como que funciona isso, tá?
Por enquanto, bora essa primeira questão. Perceba, portanto, que ele deu os valores de A e de B e está pedindo quais são as coordenadas do ponto médio. Para você fazer isso, basta você fazer a média dos valores de x e de y do ponto A e do ponto B. Logo, o xm, que é a coordenada x do meu ponto médio, vai ser menos 5, que é o valor de x do ponto A, mais 4, que é o valor de x do meu ponto B. Tudo isso sobre 2. Espera aí que tá torto. Aí. Menos 5 mais 4, menos 1 sobre 2, menos meio. Aliás, pode deixar em forma fracionária, tá? É até melhor do que decimal. Tanto faz, na verdade, mas geralmente nos livros aparece a parte de fração. YM. Repara, portanto, que para calcular agora o y do ponto médio, basta a gente fazer a média entre os valores de y do ponto A e do ponto B. Logo vai ficar menos 2 mais 3 sobre 2. Menos 2 mais 3, 1 sobre 2, meio. Logo, nós temos que as coordenadas do ponto médio são menos meio, que é do valor de x, e meio do valor de y. Tranquilo? Essa é a primeira forma que ele pode te cobrar. Agora, bora fazer a segunda questão. Um paralelogramo ABCD tem vértices consecutivos A, menos 3, 8 e B, 9, 10. Sabendo que suas diagonais se interceptam no ponto M, menos 1, 2, determine os pontos C e D. Seguinte, pessoal, como uma questão que fala de uma figura, o paralelogramo, é legal que você desenhe ela. Então, bora fazer aqui um retângulo, que é um exemplo de paralelogramo. Aliás, não é preciso ser muito fiel a uma representação certinha dos pontos, como se você estivesse os colocando num plano cartesiano, tá? Isso aqui é só pra gente resolver a questão, pra gente ter uma ideia de como é que funcionam os elementos, tá bom? Ó, aqui seria o nosso ponto A, ele comentou que o nosso ponto B tem que ser consecutivo, então vou dizer que ele tá aqui, mas poderia estar aqui também, ó. Poderia aqui também sem o menor problema. B, C e D. Isso aqui é só pra gente representar, tá bom, pessoal? Pra gente ter uma ideia de como a questão tá cobrando a gente. Ele comentou o seguinte, a coordenada do ponto A é menos 3, 8, a coordenada do ponto B é 9, 10. E ele comentou que as diagonais do nosso paralelogramo se interceptam em um ponto, que ele chamou de ponto M. Não necessariamente M é um ponto médio, tá? Ele só chamou de M. Então vamos fazer aqui, ó. AC, DC, DB no caso. E aqui eu tenho esse ponto, que ele chamou de ponto M. E aí ele terá as coordenadas menos 1, 2. Isso mesmo? Isso mesmo. Seguinte, pessoal. Você já conseguiria saber que, como estamos falando de uma aula de ponto médio, esse cara aqui, M, seria de fato um ponto médio. Mas se você não tivesse numa aula como essa e tivesse que fazer essa questão no vestibular, como que você conseguiria identificar que esse cara de fato é ponto médio? Tem uma característica dos paralelogramos que é a seguinte: quando você tem a intersecção de duas diagonais, ou seja, esse pontinho bem aqui, ele vai dividir a diagonal em duas partes iguais. Ou seja, esse meu cara vai ser igual a esse cara e esse cara vai ser igual a esse cara. Ou seja, vai ser ponto médio, tá bom? É uma característica dos paralelogramos. E se é ponto médio, perceba que ele pediu para a gente descobrir o ponto D e o ponto C. Em relação aqui, ó, pegar, por exemplo, a primeira diagonal. Repara que a gente sabe quanto que vale o A, a gente sabe quanto que vale o ponto médio entre o A e o C. Agora é só calcular as coordenadas de C. E como que a gente poderia fazer isso? Simples. Para você calcular o ponto x, a coordenada x de um ponto médio, o que você faz? Vou representar aqui. Ó. O x do ponto médio, o que você faz? Você pega o xa mais o xb, que nesse caso é o ponto C, então o xc, e divide por 2, é ou não é? Perceba que aqui você já tem o valor de x do nosso ponto médio, que é menos 1. Ele também te deu a coordenada do xa, que é menos 3. Você quer saber a coordenada do xc? Isso aqui por 2. Perceba que a gente formou uma pequena equação. Podemos pegar esse 2 que está dividindo, passar multiplicando, ficaria menos 1 vezes 2, que é menos 2. Isso aqui vai ser igual a menos 3 mais xc. Podemos pegar o menos 3 e passar para o outro lado positivo. Vai ficar 3 menos 2, que é igual a xc. Perceba, portanto, que xc vai ser igual a 1. Para a gente calcular agora a coordenada y do nosso ponto C, é a mesma ideia. Só que agora, em vez de ser com xm, vai ser ym. Vai ficar assim, ó. Ym
vai ser igual a YA mais YC sobre 2. Perceba que a coordenada de YM ele já deu pra gente, ó, 2. YA também, 8. YC, que nós queremos descobrir, isso aqui dividido por 2. A gente pode pegar o 2 e dividindo, passar para o lado multiplicando, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. 4 vai ser igual a 8 mais YC. Podemos pegar esse 8 que está somando e passar subtraindo. Logo vai ficar 4 menos 8 igual a YC. 4 menos 8 menos 4. YC igual a menos 4. Desse modo, sabemos aonde está o ponto C. Ele está no 1 menos 4. 1 menos 4. Agora a gente tem que fazer o mesmo com o ponto D. Só que a gente vai considerar... Opa, isso aqui é gravação eu mesmo falando. Aqui, ó. Rapidão, pessoal. Aí, eu tô parecendo aquele senhor de idade mexendo em celular. Aqui, ó. Agora, pra gente conseguir calcular esse ponto D, perceba que é só considerar esse cara sendo o ponto médio e esse sendo o início do segmento. Então vai ficar bem assim, ó. Como a gente quer saber a coordenada de D. Vai ficar assim. Peraí, deixa eu só colocar. Peraí, pessoal, calma aí. Aí, agora sim, ó. Ficou perfeito. Vamos lá. Você sabe que menos 1 é o ponto médio entre B e D. Logo, a gente pode escrever assim, ó. O x m vai ser igual a xb mais xd sobre 2. O menos 1 é o xm. Repara que ele deu o xb, 9. Fica 9 mais o xd que a gente quer descobrir, isso aqui dividido por 2. A gente pode pegar o 2 dividindo, passar multiplicando, menos 1 vezes 2, menos 2. Isso vai ser igual a 9 mais xd. A gente pode pegar o 9 que está somando, passar subtraindo, vai ficar menos 2 menos 9. Isso aqui vai ser igual a xd. Menos 2 menos 9 costuma dar menos 11. Logo vai ficar xd igual a menos 11. Perfeito? Agora é só fazer a mesma coisa, porém com y. Vou voltar pra cá. Vai ficar, portanto, ym vai ser igual a yb mais yd sobre 2. Perceba que ym ele deu pra gente, é 2. E o yb ele também deu pra gente, que é 10. Agora vai ficar assim, ó. 2 vai ser igual a 10 mais yd sobre 2. A gente pode pegar esse 2 dividindo, passar multiplicando. 2 vezes 2 dá 4, que vai ser igual a 10 mais yd. A gente pode pegar o 10 está somando, passar subtraindo. Vai ficar, portanto, 4 menos 10, que é igual a yd. Perceba que 4 menos 10 é menos 6. Logo, yd vai ser igual a menos 6. Desse modo, a gente tem que o x do D é menos 11 e y do D é menos 6. Logo, ele está localizado no ponto menos 11, menos 6. Perfeito? Esse aqui é, portanto, o nosso gabarito. Ponto C, 1, menos 4. Ponto D, menos 11, menos 6. Fechou? Galerinha, espero de coração que tenham entendido, tenham gostado. Perdão aí pela minha confusão no finalzinho da aula. No mais, qualquer comentário, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Tá bom? E também, deixe seu feedback caso tenham gostado da aula. Fechou? Valeu, galera. Um forte abraço. Bons estudos. Valeu!